no nosso meio. Ele quer se manifestar. Mas ele precisa sentir-se bem-vindo. Amém? Aleluia. Glória ao teu nome. Pai amado, nós estamos gratos por teu carinho, teu amor, tua paciência, tua graça para conosco, Senhor. Nesta tarde nós pedimos, Espírito Santo, dá-nos revelação desse conhecimento que está oculto, que tu dás àqueles que são teus, Senhor. Dá-nos essa revelação, Senhor, para que nós possamos compreender melhor as tuas coisas pela tua palavra e pelo teu Espírito, Pai. Faz isso conosco, dá-nos essa revelação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você está sem vinho? Quem é que não tem vinho? Há pessoas que estão sem vinho, precisamos de vinho, não é? E deixa aqui um paralelo. João 2, versículos 1 e 2. João 2, versículos 1 e 2. Aquele casamento em Caná da Galileia. Ok. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Ou seja, em outras palavras, faz alguma coisa para que eles possam ter vinho. Amém? E tal como nesse casamento da Galileia, Caná da Galileia, também possa ser que não esteja a faltar o vinho, mas só que esse é um vinho diferente, um vinho do Senhor. E deixa eu explicar uma coisa. Em Lucas capítulo 5, versículos 37 e 38, Jesus diz o seguinte. Essa é outra tradução, não é? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Amém? Um bocadinho diferente, mas é a mesma coisa afinal. É assim, amados, todos nós somos odres. Sabe o que é um odre? Antigamente usava, ainda hoje, creio que entre os pastores na serra e não sei aonde, usa aquelas coisas de pele, aqueles que eles fazem onde põem o seu vinho para beber, não é? Odres. E Jesus diz que nós somos odres, nós somos vasos, se você quiser, nós somos vasos. E todos nós. Mas não se põe vinho novo, porque tem muito gás, tem muito, né? Não se põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Sabe ver? Aquele odre está ressequido, aquela pele está ressequida. E quando você põe um vinho forte lá dentro, rebenta com o odre, estraga-se o vinho, estraga-se o odre. É o que Jesus está a dizer aqui, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Se você estudar a palavra novos, esse novo aqui da Bíblia, de versículo 38, você vai ver que no grego, embora a nossa Bíblia porque diga odres novos, o grego diz odres renovados. Odres renovados. Tanto os odres novos, feitos agora, hoje, por exemplo, como os odres ressequidos, velhos, tem que ser de vez em quando tem que ser renovados. Esse termo renovado significa esses odres devem ser ungidos com azeite para ficarem maleáveis, não é? E esse azeite é o óleo do Espírito Santo. Quando você nasceu de novo, quando você creu no seu coração que Jesus é o Senhor e você convidou Jesus a entrar na sua vida, amém? Você foi esfregado, foi ungido com esse azeite, para que pudesse conter o vinho novo, que é as coisas do Espírito Santo, a sua presença e tudo mais que vem com ele. Porque senão, pessoa que não é nascida de novo, pessoa que não tem entendimento das coisas de Deus, não vai poder receber essas coisas. Vai estragar apenas. Não vai saber o que fazer com essas coisas. Esse vinho novo vai se estragar, vai ser mal usado, não é? E depois as pessoas também ficam estragadas, desanimadas,
Epá, não deu comigo, não sei o quê, não sei quantos, não é? Não, nós temos que nascer de novo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que uma das consequências é que o Espírito Santo vem habitar em nós. Este é o vinho novo, as coisas do Espírito, coisas novas. O vinho velho é a religião, é as coisas do antigamente, de ontem, a nossa maneira de viver quando vivíamos sem Jesus. Esse é o vinho velho, não é? Que vivíamos quando éramos odres velhos. Mas agora tudo mudou. Amém? Graças a Deus, em Cristo Jesus. E este vinho simboliza, como eu disse, várias coisas na vida do crente, na vida da pessoa que nasceu de novo em Jesus. Sendo que uma dessas coisas, esse vinho representa é a alegria. Alegria em nossos corações. Talvez a nossa alegria se tenha apagado devido a algo que aconteceu, algo que tenha corrido mal, ou sei lá. Talvez essa alegria fosse um pouco. Mas Deus quer dar essa alegria de novo, amém? Quer dar esse gozo de novo. Seja como for, eu sinto que essa alegria foi-se, agora tento restabelecer a minha situação, que eu estava tão bem com esse gozo, essa alegria do Senhor que me falta. Eu tento conseguir essa alegria na minha própria força. E na minha própria força eu nunca vou conseguir fluir nessa alegria. Amém? E vou ficar desanimado, vou ficar desiludido, vou ficar triste. E se calhar, se eu não cuidar de mim mesmo, se eu não der ouvidos ao Espírito Santo, eu vou até desviar meus olhos do Senhor. Porque nos falta algo em nós. Ora bem, lá na Babilônia, quando Israel estava no exílio, Neemias, homem de Deus, mas ele estava no exílio também, foram todos levados para o exílio de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia. Eles serviam como escravos. Neemias servia o rei, servia as bebidas, era o copeiro do rei. E ele andava sempre muito triste, como as irmãs sabem da história de Neemias. E o rei um dia perguntou-lhe: por que está assim sempre triste, Neemias? Ele não tinha vinho, não é? Faltava-lhe alegria. E o rei notou isso. Por que é que te falta? Por que estás sempre assim com esse semblante triste assim? E ele diz: Senhor, quem me dera poder estar na minha terra, reconstruir a minha cidade, o templo do meu Deus. Estou muito triste porque tudo foi arrasado e abandonado. E eu estou triste. Sabemos, fazendo uma história longa curta, o rei deu ordens para que Neemias fosse apoiado em todo o material possível. Levou pessoas consigo que estavam no exílio, judeus, israelitas, e outros que quisessem ir, artífices e tudo mais, e foram para Jerusalém reconstruir a cidade, as muralhas, o templo. Então, que chegaram lá estavam muito tristes. E em Neemias 8, no versículo 10, a última parte desse versículo, Neemias diz assim, 8:10, Neemias 8:10. Diz assim a palavra do Senhor. Ok, disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Nós vamos construir, nós vamos reconstruir, amém? Portanto, não vos entristeçais, fazendo a obra de Deus triste, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, quando você tem alegria no coração, as coisas parecem correr melhor, ou não? Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a verdadeira alegria na vida do crente tem a ver com o Espírito Santo. Amém? Tem a ver com a unção. Sabe que a unção, a presença do Espírito, a operação do Espírito Santo, a presença do Senhor em nós, ou não? E Ele dá-nos essa alegria. Ele é o vinho novo que nós precisamos. E nós que somos do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, nós temos essa unção, ou não? Ainda mais quando somos batizados no Espírito Santo. Não é? Estamos cheios do seu poder, da sua autoridade. Então nós temos essa unção. E nós, como crentes, não devemos viver na emoção. Temos que viver na unção, que é diferente. Uma coisa é a emoção é da alma, mas a unção é do Espírito. Amém?
E nós temos que viver pela unção, porque o Espírito Santo habita em nossos espíritos. Este é o seu poder. Por isso, o apóstolo João, na sua epístola, 1 João 2, versículos 20 e 27, 1 João, lá no fundo da Bíblia, um pouco antes do final, tem 1 João, começa a 3 João 2, 20 e 27, dois versículos. Ok? Diz assim o apóstolo João, pelo Espírito Santo, ele diz: entretanto, vós tendes uma unção, vós, quem? Igreja. Vós tendes uma unção que procede da parte do Santo. Quem é o Santo? É o Senhor Jesus, amém? E todos tendes pleno conhecimento. Irmãos, nenhum crente é polícia de Deus. Nenhum crente é polícia de Deus. Nenhum crente tem o direito de apontar dedos. Porque nós todos temos a unção, nós todos temos o conhecimento, certo? Quando eu faço mal, eu escolho fazer mal, eu sei que fiz mal, ou não? Quando eu faço bem, quando eu decido fazer bem, eu sei que fiz mal, que fiz bem. Então, eu não preciso que ninguém me venha dizer que fiz mal ou que fiz bem. Eu sei que fiz mal. Quando a coisa é intencional, não é? Ou seja, eu tenho esse pleno conhecimento dentro de mim, porque o Espírito Santo me diz, o Espírito Santo me mostra, certo, amados? Depois, no versículo 27, diz assim, versículo 27 do mesmo capítulo, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Oh glória, está em nós, permanece em nós. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. Se nós fluímos com o Espírito Santo na sua palavra, nos dedicamos a Ele, a unção está dentro de nós. E não preciso que ninguém me venha ensinar sobre essas coisas, porque eu sou humilde, estou perante Deus, eu recebo a instrução direta do Espírito Santo. Ele dá um entendimento que está oculto às pessoas do mundo. Há um entendimento, há um conhecimento que está oculto às pessoas do mundo, certo? Que Ele nos dá a nós. E nós muitas vezes falamos dessas coisas e as pessoas não nos entendem e pensam que nós somos doidos. Porque é um conhecimento que está oculto, eles não entendem isso. Então, a unção está dentro de nós que nos ensina sobre essas coisas. No entanto, diz assim, continuando a ler o versículo, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais de saber. O que eu preciso saber, o Espírito Santo diz-me. Amém? Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Ou seja, eu não vou ter aquela atitude, eu não preciso que ninguém me ensine, porque eu já sei tudo, tenho o Espírito Santo dentro de mim, não é isso. Eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Eu tenho que caminhar com o Espírito Santo. Eu tenho que, às vezes o Espírito Santo fala para mim através de outras pessoas, ou não? Amém? Eu tenho que ter os ouvidos para ouvir, não é? Agora, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, convidamos a entrar em nossas vidas, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Amém? E Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio habitar dentro de nós. É uma grande diferença. Um odre novo, um odre renovado e um odre velho. É uma grande diferença. Um tem Espírito Santo, o outro não tem. Amém? Agora, Ele veio habitar dentro de nós e nós, como diz o apóstolo Paulo, tornamos-nos também templo do Espírito Santo, porque Ele está dentro de nós, ou não? Mas não só o templo do Espírito Santo, como filhos de Deus, porque somos guiados pelo Espírito Santo, mas não só isso, mas também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, não é? Uau, olha só o que é que nós somos para Deus. Deus, Paizinho tão querido, não é? Olha o que Ele fez por nós. Vamos lá. Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. Ok, diz: o próprio Espírito, letra maiúscula, refere-se ao Espírito Santo, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Uau, somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que pertence a Jesus pertence a si. Uau! Não é? Somos co-herdeiros com Cristo se realmente participamos dos seus sofrimentos. Esta parte já é diferente. Para que, da mesma maneira, participemos da sua glória.
Alguma coisa está mal, Paulo? Ok. Amém, ok. Então nós temos que saber participar do sofrimento de Jesus, ou não? Não é? Porque a vida, muitas vezes acontecem coisas na vida que nós sofremos também. Como ele sofreu, nós também sofremos. Nós passamos, mas esse sofrimento não me vai afastar do meu Deus, não me vai fazer com que eu deixe o meu Deus. Esse sofrimento, aliás, pelo contrário, eu vou ficar mais junto ao meu Deus, Ele vai me dar mais força, vai me dar alegria para vencer esse sofrimento. Para quê? Para que da mesma forma eu possa participar da sua glória. Amém? Por isso, em Cristo, você tem uma unção de Deus na sua vida. E o Espírito Santo, através dessa unção, quer revelar-lhe a si, a mim, quer revelar-nos conhecimento oculto, que o mundo não tem, que o mundo não entende, que se entende com as coisas do Espírito. Amém? E fazer-nos entender que Ele já nos deu tudo. Tudo é nosso, nós somos herdeiros de Deus. Deus tem tudo ou não? Somos seus herdeiros. Cristo tem tudo ou não tem? Somos seus co-herdeiros. Somos filhos de Deus, amém? Ele deu-nos tudo o que pertence à vida e à piedade, como diz o apóstolo Pedro. Então nós temos que ter essa consciência, esse conhecimento, e temos de buscar isso para nós, em nossos corações. E se você operar e viver a partir do seu espírito, de dentro para fora, lá do Espírito Santo que habita dentro de si, no seu interior, no seu âmago, amém? Você vai ter muito pouca necessidade de receber cura, por exemplo. Amém? Através da oração de outras pessoas. Não é que a gente não precisa da oração de outras pessoas, não estou a dizer isso. Amém? Mas se nós somos maduros em Deus, muitas vezes nós nem sequer pedimos oração. Nós vamos, não é? Nós pedimos a Deus diretamente: Pai, obrigado, Senhor, que eu estou sarado nessa situação, em nome de Jesus, estou sarado. E pronto, não é? E glória a Deus. E ficamos firmes e louvamos a Deus. E às vezes vêm dores, às vezes vêm coisas que aparecem, que surgem no corpo, mas é só para nos trazer dúvidas. Não, eu estou curado em nome de Jesus. E depois você vai ao médico e o médico diz: isso está muito mal, aí não sei o que mais. E você: não, em nome de Jesus, esse diagnóstico, esse conhecimento do mundo, eu respeito, mas eu sei melhor. Aquele conhecimento está oculto a ele, mas não está oculto a mim, porque sou filho de Deus. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Corpo, ser sarado, fala para o corpo, fala para a montanha, para a doença, sai do meu corpo, em nome de Jesus. E creia, amém? Fala essas coisas. Agora não vou dizer que não vou ao médico, não. Graças a Deus pelos médicos, não é? Temos que compreender isso. Então, mas para isso, para podermos ter essa postura, nós temos de estar debaixo da sua graça, nós temos de ser obedientes, fiéis a Ele, amém? E submissos. E sobretudo viver uma vida agradável a Ele. Você não precisa que alguém faça alguma coisa por si em nome de Deus. Se você for maduro na palavra, conhece a palavra, amém? Porque Deus já fez tudo por si e por mim, ou não? Eu agora tenho que libertar a minha fé, ou não? Com amor, com humildemente, com humildade, liberta a minha fé e recebo de Deus em nome de Jesus. Recebo do Senhor. Olha o que diz aqui Pedro, aliás, Paulo. Conhecem essa escritura, mas talvez não nesse sentido. Romanos 10, versículos 6 até 12. Romanos 10, 6 a 12. Ok. Romanos 10, 6 a 12 diz assim: todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou ainda quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que é que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca, no teu coração, ou seja, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, versículo 9, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, olha só, com a boca, que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra salvo aqui é a palavra grega sozo. Sozo, totalmente salvo. Amém? Somos totalmente completa, a obra completa. Versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça. Quando eu creio em Jesus, no meu coração, eu estou a crer para a justiça de Deus, não é?
e com a boca eu faço confissão para a salvação, para que essa justiça se manifeste na minha vida. Conforme diz a Escritura no versículo 11, todo o que nele crê, jamais será decepcionado. Você crê em Jesus? Se você, na verdade, crê mesmo em Jesus, se nós crermos mesmo em Jesus, apesar das pressões da vida, nós não vamos ser decepcionados. Crê? Irmãos, pode ser difícil, pode ser muito difícil. Na nossa mente a gente não vê saída, a gente não vê como é que é possível. Mas se nós, Senhor, eu entrego essa situação a Ti, Senhor, eu confio em Ti, nós não vamos ficar decepcionados, porque Ele vai operar a nosso favor. Amém? Mas eu tenho que crer aonde? No meu coração, não aqui, na lógica, aqui no coração. Amém? Portanto, versículo 12, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. O apóstolo Paulo escreveu isso porque naquela época os judeus diziam que eles é que eram o povo de Deus, mais ninguém. Amém? Só eles é que serviam Yahweh e mais ninguém. Só eles é que tinham direito à salvação e mais ninguém. Os fariseus e todos eles. Mas veio Jesus para salvar não apenas os judeus, mas também os gentios, ou não? Jesus é salvador dos judeus, sim, mas também dos gentios, daqueles que não são judeus. Amém? Para todos aqueles que creem, que invocam. Se você crê em Jesus, você invoca Jesus na sua vida. Amém? Agora, e isto acontece quando nós invocamos o Senhor, operando a partir do nosso espírito nascido de novo. Onde está a unção? Onde está o Espírito Santo? Amém? E nós agimos de dentro para fora. Porque a informação que vem de fora para dentro confunde. Amém? Tudo quando vem de fora para dentro pode nos roubar bênçãos. Amém? Pode impedir que as bênçãos cheguem até junto de nós. E nós até podemos não entender, somos mal entendidos, somos mal compreendidos pelas pessoas. Quantas vezes que isso acontece, não é? E como acontece com as pessoas que não têm o conhecimento oculto que você tem em Deus, que não entendem, que pensam que nós somos assim um bocadinho esquisitos, não é? Porque nós temos um entendimento que eles não têm. E nós já vamos ver um pouco mais à frente que assim é. Porque nós temos esse conhecimento, porque aquele que é maior, o Espírito Santo habita dentro de nós, da sua unção. Ele revela essas coisas, se é que nós temos comunhão com Ele. Diz assim em Efésios 4, Paulo diz, essa epístola de Efésios é uma das epístolas que Paulo já estava na prisão. E ele escreve Efésios 4, 17 a 19. Nós vimos domingo passado que ele disse para Timóteo: traz os pergaminhos, traz a minha capa, lembra-se? Traz os meus livros, porque ele sabia que ia para a prisão. E agora ele está na prisão, a escrever para Éfeso, para a igreja lá em Éfeso. Ele diz, Efésios 4, 17 a 19, diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, ele insiste no Senhor, para que não mais viveis como os gentios, sem Deus, não é? Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Uma vida sem Deus é uma vida inútil. Os seus pensamentos são inúteis. Versículo 18. Isso aos olhos de Deus não nos leva a lado nenhum. É sempre o mesmo rengue-rengue e não passam daí. Versículo 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas. O entendimento está mergulhado nas trevas. Estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, porque o conhecimento de Deus está-lhes oculto. Amém? Devido ao embrutecimento do seu coração. É um pouco eu, migo e meu umbigo, não é? E então eles não têm unção e por isso eles não entendem. Por isso nós temos que mostrar amor a eles. Amém? E não julgá-los. Mostrar-lhes amor e levá-los para o caminho certo, para o caminho de Deus. Versículo 19 diz: havendo perdido toda a sensibilidade, as pessoas perderam no espírito, sensibilidade do espírito, perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez
toda espécie de impureza, e para eles não há mal nenhum. Está tudo bem. Por quê? Porque, irmãos, o limoeiro dá limões, não é? Nós não podemos esperar que um limoeiro dê uvas, por exemplo. A natureza do limoeiro dá limões, não é? Então temos que mudar a natureza. Insertar o limoeiro numa árvore de fruto, para dar outro fruto diferente. Agora, dizer a uma pessoa pecadora que diz muitas vezes, não digas isso, não sei o quê. É limão, ele produz limão, ele não vai produzir outra coisa. Ou não é? Então assim, mas nós que aceitamos Cristo, que nascemos de novo no Senhor, que temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós, nós devemos agora começar a andar mais com Deus, buscar a Deus e progressivamente, à medida que formos caminhando com Ele e com a Sua Palavra, renovando o nosso entendimento, para começarmos a pensar segundo Deus pensa, segundo os seus valores nessa vida. Amém? Porque os valores de Deus não são os valores do mundo. Embora muita coisa o mundo aceite e reconheça que seja nobre, coisas nobres, leais, tudo isso vem de Deus, não é? A verdade, não mentir, etc. Diz assim, lá que estamos em Efésios 4, vamos continuar a ler, versículo 20. Versículo 20 a 24. Diz assim, entretanto, agora fala para nós crentes. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Se é que de facto o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, deixar esse odre velho, tirar fora esse odre velho, amém? Despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados, lá está os odres renovados, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, pensar, segundo a palavra de Deus, e vos revestirdes do novo homem, do odre renovado, amém? No azeite do Espírito, no óleo do Espírito, criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado para ser semelhante a Deus, olha aí, semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Irmãos, isto não tem nada a ver com religião. Religião não tem nada a ver mesmo. Isso é nós andarmos no Espírito, nas coisas de Deus, não é? Nós temos a unção de Deus em nossos corações, porque ela habita dentro de nós, lá no âmago do nosso ser, lá no nosso interior, amém? Ele está dentro de nós. E a chave para nós vivermos alegres e felizes nessa vida é precisamente ter comunhão com o Espírito Santo, amém? Porque nele nós temos mais que o suficiente para esta vida. Nós somos mais que vencedores nessa vida, amém? No Senhor. Agora deixa-me continuar a ler Paulo, o apóstolo Paulo, grande mestre da palavra pelo Espírito Santo. Ele diz em Efésios 3, uma página atrás ou isso, versículos 14 até 20, diz assim. Essa é uma oração que Paulo faz por si, por mim, pela igreja, para que nós tenhamos a sabedoria de Deus, etc. Ele diz assim, por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, que habita, entre parênteses, que habita em nós. Amém? Versículo 17. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, desse amor. Amor entre os irmãos. E assim, versículo 19, entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Não dá. Nós não conseguimos entender o amor de Cristo com o nosso entendimento. Excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Deus quer nos preencher. E como é que isso acontece? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Versículo 20. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, Deus faz isso por nós,
de acordo com o seu poder, o poder que age em nós, que o poder é esse, a unção. Amém? Que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Agora, pense um pouco, que a unção de Deus se move através do crente nascido de novo. Move-se. Não se move só se o crente não quiser. Se ele nasceu de novo, se ele tem o Espírito Santo habitado dentro dele, a unção está lá. Agora, há vários tipos de unção. Amém? Conforme a chamada, conforme etc, etc. Mas há uma unção geral, generalizada, que flui através do crente. Está lá a unção. E essa unção de Deus apenas se move através das pessoas que de coração vivam uma vida agradável a Deus, obediente a Deus, amém? Que glorifica a Deus. Ou seja, estão sintonizados com Deus, fazem a vontade dele, não é? Estão dispostos a pagar o preço. E passam tempo útil, porque podemos passar tempo com... estou passando tempo com Deus. Mas, cuidado, esse tempo que passamos com Deus tem que ser útil. Eu digo isso porque nós podemos perder tempo em outras coisas, estamos na oração, mas vem-nos ideia, vem-nos coisas. E esse tempo não é tempo útil. Tempo útil é estarmos no bate-papo, como diz, né? Conversar com Deus e ouvir Deus, porque oração não é monólogo, oração não é só eu. Não, eu também tenho que parar e ouvir o que é que Ele me diz para mim. É uma conversa, amém? Estarmos com Deus. Ele ensina-nos, Ele mostra-nos coisas, etc, etc. E assim nós vamos crescendo nele. E Ele vai nos dar a sua unção. E nós vamos começar a compreender a sua unção. E vamos entender qual é o propósito da unção de Deus. Amém? O propósito é este, em poucas palavras. Para sermos testemunha de Jesus. Para sermos discípulos de Jesus. Amém? Para mostrarmos Jesus, o amor de Jesus ao mundo. Onde quer que a gente esteja. Amém? Nesta vida. Agora, como povo de Deus... Você e eu precisamos de saber diferenciar, discernir no nosso dia a dia o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é emoção e o que é unção. É verdade que é necessário um pouco de emoção, mas não só emoção. Principalmente é preciso ter muita unção. Amém? Hoje em dia, infelizmente, nós vemos situações que as pessoas, porque vem aquele pregador famoso, porque vem aquele grupo musical famoso, não sei o quê, as pessoas vão lá para estarem lá para presenciar. Não, as pessoas têm que ir não por A ou B ou mais, as pessoas têm que ir lá por causa de Jesus. O encontro com Jesus, para receber dele. Amém? Temos de saber diferenciar isso. E como filhos de Deus, a Bíblia diz, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Amém? E como somos guiados pelo Espírito Santo, nós não podemos confundir emoção da unção de Deus. Unção é do Espírito, emoção é da alma. O Filho de Deus coopera com Deus para manifestar a glória de Deus, o amor de Deus aqui na terra. Amém? Para que mais pessoas possam ser salvas, mais pessoas possam ver o conhecimento de Cristo, etc, etc. E à medida que formos sendo obedientes a Deus, a unção cresce. Vamos fazendo mais e mais e mais. Deus vai nos confiando mais na sua unção, vai nos dando mais, para que nós possamos ser cada vez mais úteis ao próximo e possamos agradá-lo e glorificá-lo ainda mais em nossas vidas. Agora, a nossa tarefa, como membros da igreja, do corpo de Cristo, amém? Não é deitar a igreja abaixo, mas é edificá-la, não é? E fazemos isto na unção de Deus. É uma tarefa que Deus nos confiou. Irmãos, quando foi a inauguração do Templo de Salomão? Deus queria que fosse Davi a fazer. O rei Davi, o homem de Deus, a construir o templo. Só que Deus proibiu. Porque Davi tinha muito sangue nas suas mãos. Soldado, guerreiro. Então Deus disse, espera aí, tens muito sangue nas tuas mãos. Vai ser teu filho, Salomão, que vai fazer o templo. Não é? E lá se construiu o templo. Aliás, todos os planos, todas as plantas, todos os pormenores para a construção do templo foi feito nos dias do rei Davi. E foi chefiado pelo Davi, rei Davi, ele próprio. Mas a construção do templo foi feita por Salomão, por causa de Davi ter sangue nas suas mãos. Então, amados, é assim.
Chegou o dia da inauguração e vejam o que aconteceu. Vocês não sabem, mas vamos ler. 2 de Crônicas 5, 13 e 14. Só dois versículos. 2 de Crônicas 5, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Falando agora, aqui está-se a referir aos músicos que estavam a fazer o louvor e adoração ao Senhor. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahweh a uma só voz. Não só na voz, mas no espírito e na fé, etc. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor. Amém? E cantaram. Porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória de Yahweh. Imagina-se, de repente, tudo fica coberto com uma nuvem, não é? Encheu-se com a nuvem da glória de Yahweh, de tal maneira que os sacerdotes, os músicos, estavam lá a ministrar, não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Uns anos atrás, bastante, século anterior, e na nossa igreja em Joanesburgo, na África do Sul, o auditório era um auditório, que agora é mais, eles fizeram aquilo, tornaram aquilo maior, mas na altura era para 10 mil pessoas. O auditório era um anfiteatro, sabe como é? As cadeiras altas, e lá embaixo era então o estrado, onde tinha o púlpito, onde tinha o grupo musical, etc. Assim. E nós estávamos a louvar a Deus, estávamos a ouvir a palavra de Deus. Um grande homem de Deus que foi convidado para trazer a palavra naquele dia, foi um homem que tive a graça de Deus, ele ordenou para o ministério, e ele estava a pregar a palavra, e de repente começamos a ver uma nuvem, pequenininha, lá embaixo, por cima dele, todo o estrado, a nuvem começou a subir assim por cima de todos nós, havia assim por cima. Irmãos, não temos palavras. Nós aí sentimos-nos fraquíssimos. Aquilo é só cair dos joelhos. É só Senhor. Não é? Foi tremendo. Aconteceu aqui também. A glória do Senhor manifestou-se. Sabe uma coisa? Deus quer manifestar a sua glória no nosso meio. Esse é o coração de Deus. Quando Deus tirou o seu povo de Israel lá do Egito, nos arraiais que faziam no deserto, na sua viagem para a terra prometida, sempre quando eles paravam e faziam um acampamento, aquilo não era feito qualquer... eu faço a minha tenda aqui, tu fazes a tenda... Não. É tudo por ordem. Havia uma ordem. Havia disciplina. Cada tribo juntava e fazia as suas tendas. Essa tribo, aquela tribo, tudo, uma virada para o norte, outra virada para o sul, outra virada para o oeste, para o leste. Depois, no centro, no meio, eram as casas dos sacerdotes, as tendas dos sacerdotes. E no centro de tudo, o tabernáculo de Deus. E do tabernáculo saía então aquele cogumelo do fumo, né? Saía uma coluna de fumo que depois se abria sobre toda a tenda, todas as tendas, todo o arraial, para que durante o dia o povo tivesse sombra no deserto e à noite aquela nuvem transformava-se em fogo para aquecer o povo à noite. E aí estava Deus no meio do seu povo. Deus quer estar no meio do seu povo, sempre. Ele habita dentro de nós individualmente, sim, mas Ele quer estar no meio de todos nós, aqui também conosco, o Senhor. Então, sabe que nós temos tido reuniões fortes na unção de Deus, muito fortes mesmo. A presença de Deus foi tão forte que as pessoas, a maior parte das pessoas não se conseguiam conter em pé. Tivemos cultos desses, não é? E tivemos cultos fantásticos desses. As pessoas estavam no chão, uns a chorar, outros a rir, de alegria, porque Deus estava a curar os seus corações, as suas mágoas, as suas tristezas, sei lá, desilusões. Deus estava a curá-los no chão. Irmãos, houve cultos que eu não preguei. Quando chegou a minha vez para ir pregar, eu só assim, cheguei assim, Senhor, hoje não falo. Eu hoje não falo. És tu, Senhor. Sentava-me nas escadas do coisa e começava-me a rir, caía para o lado a rir-me. E toda a gente assim, o culto, e Deus fazia a obra, e pessoas eram curadas, pessoas vinham, eram salvas, coisas aconteciam, irmãos. A unção fluía. Mas porquê? Porque estávamos em uníssono.
ninguém estava um contra o outro, não concordam, não sei o quê, nada disso. Estávamos em nisso. E Deus honra isso e Deus manifesta-se. É assim que Deus faz, não é? Então, quando nós falamos da glória de Deus, nós referimos a quê? Glória de Deus. O que é isso, glória de Deus? Veja na Bíblia comigo. Romanos 6, 4. Romanos 6, versículo 4. Diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, quando você foi batizado nas águas, não é? Com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, diante da glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Já não é a vida como era do outro velho, é uma vida do outro renovado, uma nova vida. Por isso é que Jesus deu a ordem à sua igreja para que os crentes os convertidos fossem batizados. Não é uma coisa de religião, é uma identificação com Ele. O batismo nas águas é uma identificação com Cristo. Eu morri com Cristo. Quando Jesus estava na cruz, você e eu estávamos no coração dele. Sabia disso? Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, vamos debaixo da água. Não é? Porque quando alguém é sepultado, não põe só 2 pedrinhas na cabeça. Não é? Tem que estar lá para baixo, não é? E depois, quando saímos da água, nós ressuscitamos com Cristo em novidade de vida. Para viver uma outra vida diferente, onde Ele tem lugar nessa vida. Amém? E vivemos para Ele. Então, e por isso diz assim, Romanos 8, 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, Ele habita em vós? O Espírito Santo? Amém. Aquele que ressuscitou dos mortos, que é o Espírito Santo, ressuscitou dos mortos a Cristo, Jesus, igualmente vos dará vida aos vossos corpos mortais, por intermédio do seu Espírito, que habita em vós. Agora temos que viver uma nova vida, uma novidade de vida no Senhor. E aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos guia, ou não? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. É uma mudança de vida, mudança de valor, de situações. E desses 2 versículos que nós acabamos de ler, nós podemos concluir que a glória de Deus é a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. É a glória do Senhor, amém? É a unção de Deus. E isso empolga-me, isso agrada-me, irmãos. Amém? Glória ao Senhor. Durante os tempos da escola bíblica lá em Joanesburgo, nós fizemos evangelismo 24 horas ao dia, sem parar. Todo dia, dia e noite. Dia e noite. Cada um ia lá, pregava 10 minutos, saía, vinha outro. Pregava 10 minutos, saía, vinha outro. Lá no centro da cidade de Joanesburgo. Sempre a pregar, sempre a pregar, sempre a pregar. E nós éramos alunos, não é? Nós tínhamos que sentir um pouco na pele o que é que sente um pregador. Essa coisa de dizer que não sei o quê, não. Nós temos que sentir o que sente um pregador. Temos que estar dentro dos sapatos de um pregador para sabermos o que é que ele sente e como ele deve fluir no Espírito Santo. Amém? Então, foi muito interessante essa experiência com o Senhor. E eu fiquei empolgado com isso. Porque comecei a entender, e todos nós, não sou eu, mas começamos a entender que, afinal, essa coisa de andarmos a pregar a palavra, de levarmos a palavra do Senhor, não só porque nós gostamos, mas tem um outro significado dentro de nós, que é o seguinte que diz Paulo em Efésios 3, versículo 10. Efésios 3, 10. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a intenção dessa graça... Não, eu disse Efésios. Peço desculpas. E Filipenses 3, 10. Filipenses 3, 10. Ok. É para nós conhecermos verdadeiramente Cristo. Temos de sentir isso na pele, irmãos. E o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Estamos a louvar a Deus e Paulo passou aí uma imagem que não vira as lágrimas dos olhos. Era o irmão de Jesus pregado, via-se o prego.
não é? Porque isso lembra muito quando eu disse que não à minha vida, que eu queria, que eu planeei, com meus próprios planos e ideias, para seguir Cristo. Isso doeu, irmãos. Mas depois vejo o que Jesus passou por mim, eu vejo que não sou nada comparado com o que Ele fez por mim. Isso não é nada. Então vale a pena nós seguirmos com Jesus, amém? Mas nós temos que conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, que é o Espírito Santo, amém? A participação nos seus sofrimentos. Se Ele sofreu, nós vamos sofrer. Eu não é? Por causa dele, por causa do nome dele, vamos sofrer, não é? A participação no seu sofrimento. E vamos nos identificar com Jesus na sua morte. O apóstolo Paulo e tantos outros heróis da fé não hesitaram. Olha, a cabeça de Paulo rolou, não foi? Mas ele não disse não a Cristo, foi até o fim. Amém? Sofreu na prisão, sofreu, mas ficou firme. E que Deus nos dê forças a nós ficarmos firmes, até nos encontrarmos com Ele na glória, não é? Eu desejo, na verdade, quero muito ser um vaso usado pelo Espírito Santo, cada vez mais, com mais sabedoria, com mais profundidade, com mais conhecimento do alto, amém? Com mais poder, com mais revelação do Espírito Santo, amém? E que daquilo que eu tenho hoje, quero muito mais. O que eu tenho não é nada, quero mais do Senhor. Nem vou fazer comparações aqui. Eu preciso receber muito mais de Deus, não é? Então, há um preço a pagar. E sofremos, mas vale a pena, irmãos. Vale a pena. Porque depois vem a glória. E sabendo que tudo isso implica perseguições, etc., coisas contrárias, e ataques, e enfim, amém? Eu desejo permanecer no sobrenatural. Eu quero ficar no sobrenatural. Eu quero ser usado por Deus. Estou disposto a pagar o preço e fluir no fruto e nos dons do Espírito. Por mais que seja difícil por vezes na minha carne, que Deus me dê sabedoria. Eu quero crucificar a minha carne em Cristo. Quero fazer a sua vontade. Amém? Então, a glória do Senhor é a manifestação do Espírito Santo, a unção de Deus na minha vida. Amém? E a Ele toda a honra e toda a glória. Bendito seja o seu santo nome. Passamos coisas tremendas. Irmão, nós começamos, graças a Deus, já 2, 3 anos atrás, conseguimos começar finalmente uma reunião de pastores, uma por mês aqui, de pastores da Aveiro. Nem todos, mas a maior parte dos pastores mesmo. Não há uns que dizem que pastor, mas nem sequer aparecem. Mas pastores, nós estamos juntos, temos um pequeno almoço, tomamos um café, conversamos juntos, oramos, sei lá, não é? Temos um pouco de comunhão, é a parte horizontal da cruz. Comunhão uns com os outros, porque a parte vertical aponta para Deus, não é? E estamos ali à volta de uma mesa e conversamos e oramos uns pelos outros e falamos de coisas. Olha, eu precisava de sabedoria nisso, precisava de sabedoria naquilo, sei lá. E depois começaram a vir pastores, ouviram dessa reunião, começaram a vir pastores do Porto e de outras partes aqui, sei lá, mais perto da Aveiro. Vários pastores começaram a vir de Coimbra. E nós já tivemos isso em Coimbra. Quando eu morava em Coimbra, nós tínhamos reunião de pastores em Coimbra. E foi tão interessante que a própria Aliança Evangélica olhou para nós e viu um exemplo de unidade. Em 2003, desafiou-nos para fazermos a marcha para Jesus em Coimbra. Fizemos uma marcha para Jesus em Coimbra, desde a Praça da República até cá embaixo, ao Chupalinho, lá embaixo na ponte, né? Santa Clara, ali. Marchamos com cartazes, com coisas para Jesus, pelas cidades. E foi uma coisa tremenda. Nós trabalhamos muito durante aquele ano para organizar, para falar com as pessoas, para conseguir as prestações, etc. E finanças para podermos fazer a obra. Mandamos fazer t-shirt, vendemos t-shirts e coisas assim. E nós tivemos 7.000 pessoas a marchar connosco. Em Coimbra foi muito bom. Porto teve 10.000. Lisboa teve 15.000. Nós em Coimbra 7.000. Glória a Deus por isso. Amém? E foi muito bom, foi um bom exemplo que nós demos ali. Então, falamos, os irmãos de Coimbra diziam, vocês têm que fazer uma reunião, pastores de Coimbra. Já houve uma reunião semana passada. Pastores estão lá em Coimbra. É uma coisa engraçada, interessante mesmo. Na cidade, a gente anda para a cidade, conhece uma igreja, outra igreja aqui, um pastor, ou 2, ou 3, ou 4. Mas quando há reunião de pastores, caramba, a gente nunca pensou que era tantos pastores assim.
aparecer. É bonito, é bom ver isso. Então estavam lá todos reunidos os pastores de vários países, porque vêm de todos os países, pregar o Evangelho. Estavam lá todos assim, e estavam a dizer, eu estou aqui desde o ano tal, eu estou aqui desde o ano tal, eu estou aqui desde... E eu cheguei à conclusão que eu era, afinal, e sou ainda, o pastor mais antigo de Coimbra. E eu disse para eles, na brincadeira, disse, meus queridos, atenção, hein? Olha com a antiguidade é um posto, hein? Eu estou aqui em Coimbra desde 88 a pregar o Evangelho. Uau, desde 88. Amém. Então, já temos a reunião. No outro dia, fizemos também um grupo no WhatsApp, Pastores de Coimbra, temos um grupo no WhatsApp, Pastores de Aveiro, Pastores de Coimbra. E houve lá um pastor que escreveu assim, uau, foi tão boa a reunião com os irmãos. E eu escrevi por baixo, é bom, não é? Não é? É isso que Deus quer, que a gente ande em amor. E, não é? E é isso que Deus quer, irmãos. Não cada um vir, faça a coisa da minha maneira. Não, nada disso. Deus é Deus de união. Na união, Deus ordena a bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a Ele toda a glória, ao Deus único, vivo e imortal, toda a honra e toda a glória. Agora, para concluir, nessa tarde, veja o que diz aqui a Bíblia em João 1,18. João capítulo 1, versículo 18. Vamos entender aqui uma coisa. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É ou não é? Por isso mesmo, há pessoas que dizem que viram Deus ou não? Que viram o Senhor. Não é? Mas viram Deus ou não viram Deus? Vamos ver. Nós sabemos que Deus foi visto várias vezes na terra por homens de Deus, não é? E essas pessoas viram Deus ainda em seus corpos naturais, não tinham morrido nesta vida e viram Deus. Vou dar um exemplo. João 10:30. João 10:30. Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Quantas pessoas viram Jesus? Viram Deus? Eu não é? Ou Jesus está a mentir? João 14:19. João 14:19. Então, Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que me vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Alô? Então, por que João 1,18, que acabamos de ler, diz que Deus nunca foi visto por ninguém? Por quê? Na verdade, há uma razão, e essa razão vamos ler da Bíblia. Deixa a Bíblia falar por ela. E esse versículo que nós vamos ler diz-nos que nenhum homem viu Deus face a face tal e qual Ele é. Mas Jesus, na sua humanidade, revelou-nos o Pai, ou não? Mas não vimos como Ele é, na verdade. Não é? Por que não vimos? Porque nesse corpo mortal, esse corpo mortal não suportaria estar na presença de Deus. Derrete como manteiga numa frigideira quente. Não vale a pena. A gente derrete. Não suporta. A santidade é tão forte, é tão poderosa, nós vamos embora. Nós derretemos. Não é? A carne derrete. Então, porque a corrupção em nós é tanta, não é? A corrupção foge da santidade, ou não? Agora, 1 Timóteo 6, versículo 16. 1 Timóteo 6, 16. Diz assim, o único que é imortal e habita em luz inacessível, olha a luz inacessível. Inacessível quer dizer o quê? Ninguém entra, ninguém tem acesso. Ele habita numa luz inacessível, amém? A quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Nesse corpo mortal, nós vemos Jesus. Estou a Jesus, amém?
Mas não vemos Deus como Ele é. Porque Deus é santíssimo. E esse corpo ainda tem das suas coisas. Deus não se revela. Só quando deixamos esse corpo, quando a gente deixa esse corpo, morre, e vamos para a sua presença, nós entramos nessa luz inacessível. Nós estamos diante do trono de Deus e vemos Deus tal e qual Ele é. Amém, amados? Aí temos pleno conhecimento de Deus. Finalmente, glória a Deus, não é? A Ele, ninguém pode ver nesta vida. Se vemos um pouco, quem nos revelou um pouco do Pai foi Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Mas quando Deus se faz aparecer os homens na terra, Ele fala sem essa luz inacessível. Jesus não veio com a luz inacessível, pois não, Ele é Filho, Ele é Deus. Ele não veio com essa luz inacessível, Ele veio como homem. Isso faz-me lembrar um amigo, professor da escola bíblica e amigo. Está nos Estados Unidos hoje em dia. Ele estava a jogar ténis. E ele viu, do lado dele, onde ele corria para apanhar as bolas de ténis, ele viu uma fila de formigas. E ele começou a perder o jogo porque ele não queria pisar nas formigas. Saltava por cima das formigas, para evitar matar os bichinhos, não é? E sabe o que é que o Espírito Santo falou com ele? Sabes porquê que Jesus se fez homem? Porque tu, para falares para as formigas e saiam daí, tinhas que te transformar em formiga, saber falar a linguagem da formiga para eles te entenderem. Então Jesus fez homem para viver entre os homens, para dar conhecimento aos homens do amor de Deus e da salvação que Deus tem para eles. E Ele pagou o preço. Eu nunca mais me esqueci dessa experiência, desse exemplo que Ele nos deu lá na escola bíblica. Então, as formigas, que Ele dificultaram o jogo, não é? Mas Ele entendeu porquê. E Deus manifesta-se, não através da sua luz inacessível, porque nunca nenhum homem vivo deste mundo, nessa vida, não viu. O único que viu um pouco foi Moisés, não foi? Lá no Sinai, só um bocadinho das costas, não é? E porque ele pediu Deus. Mas ninguém mais viu na luz inacessível de Deus. E eu tive uma visão do Senhor Jesus em maio de 88. Já vos contei. Eu nem sabia que outro homem de Deus, o Ezequiel, tinha tido a mesma visão que eu. Não sabia, nem sabia que estava na Bíblia. Só vim descobrir há anos depois, quando li aquela escritura, uau! Uau! Afinal, não é? Está aqui uma coisa dessa. Amém, glória a Deus, porque eu não tinha como explicar, não é? Afinal, está aqui uma escritura, glória ao Senhor. E estávamos a passar, sabe, o ministério não é fácil. Estávamos a passar uma situação muito séria lá em Coimbra. Eu fui para o meu quarto, fechei-me no meu quarto, ajoelhei-me, comecei a orar a Deus, buscar sabedoria, como agir naquelas situações, etc, etc. E Deus fez-me lembrar a visão que eu tive dele. Lembras-te? O que é que eu te disse? Ele falou comigo 20 minutos, irmãos. Lembra o que é que eu te disse? Lembro, Pai. Então abrem Ezequiel. Fui o livro de Ezequiel. Abri em Ezequiel capítulo 1, versículo 27. Uau! Uau! Ele manifestou-se a mim. Eu! Meu Deus, de todos, é a mim. Ezequiel 1, 27. Foi assim que eu o vi. Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, a glória. Como se toda a cintura estivesse incandescente. Uf. E a parte da cintura para baixo parecia fogo puro. E mais uma luz radiante, dentro de um arco-íris, o cercava. Então, amados, essa é a minha experiência. Tem-me fortalecido através dos anos. Às vezes nós passamos coisas, só Ele mesmo para nos dar força, para nós continuarmos. E sempre que isso acontece, traz uma lembrança. É como aquilo, foi a Tatiana que falou das pedras de Josué. Pedras, eu chamo essas pedras de lembrança. Amém? E Deus deu as pedras de lembrança que Deus me deu foi aquela visão. 2.000 metros de profundidade na mina.
onde eu estava a trabalhar, de repente aparece. Uau! Meu pai, não é? E eu vi o Senhor, como diz aqui, só que o fogo da cintura para baixo, eram como que muitas labaredas de fogo à volta dele, que saíam, subiam de baixo para cima, e saíam dele, à volta dele todos, as labaredas, em forma de pompas, com as asas abertas, a voar assim, uau, assim, à volta. E vi muitos anjos, não sei, inúmeros anjos, cantavam um corinho tão lindo, ainda me soa no ouvido, o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. Eu digo, Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Fecho os olhos, vejo. Viro a cara para aquele lado, vejo. Parece que tinha olhos atrás na nuca. Eu via sempre o Senhor, né? E assim, Pai. E Ele falou muita coisa. Tu vais esquecer da maior parte das coisas que eu estou a dizer, mas na hora certa vais te lembrar. Diz-me Ele para mim. 20 minutos estava aí o Senhor. Meu Pai. Como dizer não a Ele? E Ele depois no fim disse, segue-me. Segue-me. E eu vi mais tarde, vim a saber que no Novo Testamento, todo aquele que é apóstolo, que tem a chamada de apóstolo, vê o Senhor. E diz, uau, Deus! Não estou aqui por ser apóstolo, alguma coisa chamada, a ninguém. Meu nome é Norton e sou vosso irmão na fé. Amém? Eu não uso essa coisa como títulos. É uma função na igreja. E eu digo assim, Senhor amado, é já, Senhor. E depois de ver aquilo, sempre quando eu clamava a Deus, Senhor nessa situação, Senhor naquela situação, Ele traz uma lembrança. Aquela visão. Lembras-te? E parece que vai-me fazendo recordar coisas que Ele me disse, aos poucos. Parece que toda a minha vida está nessa conversa de 20 minutos ali. Então, amados, sim, nós vimos Deus, vimos homens mortais, viram Deus, viram sim, mas na pessoa do Espírito Santo, não através da luz inacessível. Ali ninguém viu Deus. Amém, amados? E Deus, esse Deus, querido, quer se manifestar no nosso meio. Amém? Quer se manifestar, porque Ele ama os seus filhos, Ele quer fluir através dos seus filhos, Ele quer que os seus filhos o glorifiquem, mas tem uma coisa, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Muitas vezes nós, como crentes, como membros da igreja do Senhor Jesus, em vez de cooperar com Ele na obra, entristecemos o Espírito Santo. E uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo é que quando é assim, o Espírito Santo sai pela porta fora, Ele é manso, Ele é todo poderoso, mais que é o Senhor do universo, mas Ele também é muito, muito, muito meigo. E quando Ele não se sente bem-vindo, quando Ele sente que os seus próprios filhos o estão a entristecer, Ele sai porta fora. E deixa ser igreja para ser um clube. Pode ter muita gente, mas é clube. Porque Ele não está lá. Amém? Porque Ele não está lá. Então, amados, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou concluir aqui, depois continuaremos, se Deus permitir, domingo que vem, ou como Ele quiser. Senhor amado, sim, Pai, nós temos fome e sede da Tua presença. Queremos ver-Te no nosso meio, Senhor. Queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, dizer-te, como diz, Senhor, o salmista, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome, da glória, por causa do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos ser úteis nas Tuas mãos, para tocarmos outras vidas, Pai. Para a Tua unção, não na nossa força. Não naquilo que nós sabemos da Bíblia ou não. Mas na Tua força, Senhor, em nome de Jesus, Pai.